Olá pessoal, vamos estudar Excel? Desejo que todos estejam bem. Nesta aula vou aumentar um pouco o nível de dificuldade. Quem tem acompanhado as aulas do canal já está pronto para novos desafios. Se você está chegando agora e ainda não tem muito conhecimento de Excel, em nosso canal tem vídeos que explicam desde o zero. Esta planilha é um formulário de pedido. O que vou fazer é deixar o mais simples possível para quem for usar. Colocarei validação de dados e será necessário somente escolher na lista o produto vendido. Tudo mais será preenchido automaticamente. Farei uso da validação de dados condicionada a outra validação de dados. Vou apresentar a função indireto. Usarei também a função PROC-V, C e CErro. Sempre existem outras maneiras de se realizar uma tarefa. O importante é o raciocínio, é como podemos resolver um determinado problema que se nos apresenta. Procuro aqui usar fórmulas conhecidas que já utilizamos em outros exercícios. Tenho certeza de que vocês vão gostar. Chega de conversa e vamos à prática. A função indireto retorna a referência especificada por uma cadeia de texto. As referências são imediatamente avaliadas para exibir seu conteúdo. Use indireto quando quiser mudar a referência a uma célula em uma fórmula sem mudar a própria fórmula. Só a definição fica meio complicado de entender. Então vamos aos exemplos. Na célula B11, vou inserir a função indireto, igual indireto. E vou clicar na célula A4. Bom, o que contém na célula A4? Uma referência B4, ou seja, a coluna B e a linha 4. Esse encontro nós temos o valor de 2.960, que é este valor que a função indireta vai trazer para nós. Inserir a função indireto na célula B12, o resultado será equivalente, vai retornar o que tiver naquela célula. Então, igual indireto, A5. O que tem na célula A5? Um nome, Excel bem fácil. Então, a célula A5 tem o conteúdo dela uma referência de célula B5. E em B5 tem um nome, Excel bem fácil. E é este nome que a função indireta vai trazer para nós. Então, ele está ali, Excel bem fácil. Eu vou nomear a célula B6 com o nome número. E vou usar este nome na fórmula. Então, vou clicar na célula B6, vou vir na caixa de número e vou colocar o nome ali de número. Pronto, agora está nomeado. Se eu clicar aqui, ó, em número, ele já sabe que se refere à célula B6. E aqui eu vou usar a função indireto, igual indireto. Vou clicar na célula A6 e fecho parênteses. A célula 6 se refere ao número. E ele vai trazer então para nós o quê? 134. Está ali, 134. Eu poderia também inserir a palavra número direto na função. Vamos lá? Igual, indireto, abro aspas duplas, número, fecho aspas duplas e fecho parênteses. E está ali, 134. Também, eu só vou trocar aqui para geral. Então está ali. Então ele entende que a palavra, o nome número se refere à célula B6 ou o conteúdo que tem naquela célula. Agora vou para a planilha pedido de vendas e vamos começar a desenvolvê-la. Aqui nós temos uma coluna com a marca e outra com o produto. Vou fazer uma validação de dados para a coluna marca. Assim não terá a questão de uma digitação errada e fica mais fácil. Somente será necessário escolher entre as opções listadas. Para isso, eu vou criar uma lista com os nomes dos fabricantes na planilha marcas. Vou simplesmente usar o sinal de igual para isso. Então, igual a Hermes Paris, igual a Yves Saint Laurent, ou seja, igual ao conteúdo que tem na célula C1. Se aquele conteúdo da célula C1 for alterada, automaticamente vai alterar o que tiver na célula A13. Igual a E1, igual a G1, igual a I1. Muito bem.
Na planilha pedido de vendas, vou selecionar as células A3 a A10 e na guia dados, no grupo ferramentas de dados, eu vou clicar em validação de dados. Aqui eu vou escolher lista. Fonte é a nossa lista. Ok. Pronto, foi inserido em todas as células a lista com os fabricantes. Gente, se vocês estão gostando do vídeo, deixe aquele like, compartilhe com seus amigos. Vocês vão ajudar muito o canal, me incentivando a trazer mais conteúdo bacana como este. Conto com vocês. Agora vem a novidade. Vou fazer outra validação de dados que ficará subordinada à primeira validação, ou seja, conforme muda o fabricante, a lista de produtos deve também alterar. Para isso, vou nomear os intervalos da planilha marcas. Vou selecionar um por um dos intervalos e nomear como o mesmo nome do fabricante. Seleciono aqui o intervalo com os produtos, clico na caixa de nomes e vou ali então colocar Hermes underline Paris. Por que eu uso underline? Porque não pode ter espaço entre os nomes, não posso escrever Hermes espaço Paris. O Excel não aceita. Ok? Seleciono aqui Yves Saint Laurent, clico na caixa de nomes, Yves Saint Laurent. Tem que ter cuidado, eu não posso errar o nome, se eu errar o nome ele não vai encontrar. Carolina Herrera. Dolce Gabbana, e Ferrari. Feito isso, retorno à planilha de vendas e faço a validação. Seleciono a célula B3, vou em ferramentas de dados e escolho validação. Aqui eu escolho lista. E em fonte, eu vou usar a função indireto. Aqui está o pulo do gato, então igual, indireto. E clico na célula A3. Fecho parênteses. Pessoal, aqui é necessário atenção. Pois como eu vou arrastar para o preenchimento, eu não posso deixar como valor absoluto. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar o cifrão da frente do A, que corresponde à coluna, e da frente do 3, que corresponde à linha. Feito isso, então, eu posso dar o OK. Muito bem. Então aqui eu tenho Yves Saint Laurent, e aqui eu tenho, então, os produtos que correspondem a este fornecedor. Se eu clicar aqui e escolher Carolina Herrera, eu vou ter aqui os produtos relativos... vou puxar aqui para o preenchimento primeiro. Puxei. Ele copiou Optimum ali, não tem problema nenhum, posso simplesmente deletar aqui. E aqui, ó, vou ter os produtos relativos a Carolina Herrera. E aqui, conforme eu for colocando as marcas, os produtos serão relativos às marcas, aos fabricantes aqui selecionados. Agora, temos outro problema para resolver. A coluna valor, conforme o produto é escolhido, deve aparecer o preço exato do produto. Para que isso funcione, vou precisar nomear os intervalos, assim poderei usar a função PROC-V, mas terei que alinhar a função C para que funcione. Na planilha marcas, vou nomear os 5 intervalos, respectivamente, tabela 1, tabela 2 até a tabela 5, eles são correspondentes a cada fabricante. Eu vou aqui colocar, para a gente identificar, né, tabela 1, tabela 2, aqui eu já basta, eu simplesmente seleciono
e puxo pelo preenchimento. O Excel já entende que eu tenho que construir uma sequência ali. E aqui então eu vou colocar, então vou renomear aqui esses intervalos. Então, seleciono intervalo constando os produtos e os preços, clico na caixa de nome e está lá, tabela 1. Seleciono o segundo intervalo, clico na caixa de nome, tabela 2. E assim vou fazendo até a 5. Para facilitar, vou levar para a planilha pedido de vendas. Assim ficará mais fácil o trabalho. Copio o intervalo na planilha marcas e na planilha pedido de vendas colo, utilizando o colar especial com a opção valores. Então olha lá, pessoal, seleciono, copio, venho na pedido de vendas, clico, vou em colar especial. É que eu escolho valores. Se eu não fizer assim, vai dar erro. Então, escolho valores e dou OK. E ele traz para nós, então, aqui somente os nomes sem aquela função, sem o igual que tem aqui. Se nós olharmos aqui, eu tenho o igual, ó, igual a 1, igual a C1. Então, aqui não tem isso, tem somente os nomes. Aqui, então, vou colocar tabela 1, tabela 2, para a gente poder usar depois na sequência. Depois, se vocês quiserem, né, pode-se ocultar essas linhas sem problema algum. Já posso inserir as funções da célula C3. Então, olha lá. Igual PROC-V de B3, quer dizer, o meu valor procurado, deixa eu botar isso aqui um pouquinho mais para baixo. O meu valor procurado é B3. Agora aqui eu tenho que entrar com a função C, que é a matriz tabela. Então na minha matriz tabela ela vai ser variável. Então para que venha a tabela matriz certa, eu vou usar a função C. Vejam bem o que a gente vai fazer aqui. Então é uma questão então de quando a gente precisa resolver um problema, como é que a gente vai resolver esse problema? E veja que solução tranquila, não é nada demais, nós estamos usando fórmulas, funções que a gente já conhece. Então olha lá, C, se A3 for igual a A13, ou seja, se o nome que tiver na célula A3 for igual ao que tiver na célula 13, atenção, aqui eu preciso deixar como valor absoluto, porque eu vou arrastar, então tem que deixar como valor, então vou apertar a tecla F4 e deixar como valor absoluto. Ponto e vírgula, indireto de B13, ou seja, tabela 1. Aqui eu também preciso deixar como valor absoluto, então aperto F4. Fecho parênteses, ponto e vírgula. Vamos para a segunda situação. Se A3 for igual a A14, valor absoluto, F4, ponto e vírgula, indireto. Se eu não colocar indireto, não funciona. De A de B14, valor absoluto, né? F4, fecho parênteses. C novamente, se A3 for igual a A15, valor absoluto. Opa. A15, F4, valor absoluto. Ponto e vírgula, indireto de B15. F4 para valor absoluto, fecho parênteses, ponto e vírgula. Se A3
for igual a A16, valor absoluto, ponto e vírgula, indireto, de B16, valor absoluto, fecha o parênteses, ponto e vírgula. Bom, gente, nós já fizemos, né, os 4 primeiros testes. Se não for nenhum dos primeiros 4 testes, eu não preciso fazer mais um C, só sobrou uma situação. Então, aqui, indireto, de B17, valor absoluto, fecha o parênteses. Eu tenho que fechar, né, os 4 Cs que eu coloquei. 1, 2, 3, 4, ponto e vírgula. Agora, que coluna eu quero? Lembre-se que são 2 colunas, o nome dos produtos e o preço. Então, é coluna 2, ponto e vírgula, 0, porque eu quero a correspondência exata. Então, aqui eu fecho o parênteses e a nossa função está pronta. Então, está ali, Opium 499. Vamos ver se realmente é isso. Ó. Yves Saint Laurent, produto é o Opium e o preço é 499. Vamos ver se é isso mesmo. Yves Saint Laurent, Opium 499. Perfeito. Vamos fazer um outro aqui. Vamos trocar para Mon Paris 1450. Mon Paris 1450. Viram que ótimo? E o que eu tenho que fazer? Eu simplesmente vou puxar pela alça de preenchimento. Ó. Muito bem, puxei pela alça de preenchimento. Agora aqui deu um erro. Bom, pessoal, o erro na verdade está aqui, ó. Tabela aqui, eu coloquei, faltou o E. Então, tabela 1 e tabela 2. Aqui eu vou puxar aqui agora, então vai dar tudo certinho. Ó. Então, colocando aqui, ó, troco, conforme eu troco o nome, ó. Euclair de Hermes Paris. Vamos ver se está certinho o preço, ó. Hermes Paris, Euclair, 1289. Então, tá tudo certinho, tá? Aqui deu ND, não disponível, tá? Porque não tem nada lançado aqui. Se eu lançar aqui um produto, ó, botar aqui Dolce & Gabbana, se eu escolher aqui um produto, ó, Essence Del Doce, tá ali o preço. E como é que eu faço para que não apareça esse erro ND? Vou editar aqui a fórmula, simplesmente, pessoal, ó, eu simplesmente vou fazer o seguinte, ó, na frente do PROC-V eu vou colocar a fórmula C erro, põe um parênteses, e lá no final da fórmula eu vou colocar ponto e vírgula. Se vier um erro, o que eu quero? Que não apareça nada. Então, aspas duplas, e fecha o parênteses. Então, se tiver um erro, ele vai dizer o quê? Vai fazer a célula ficar vazia. Essa é a função erro, então. Se esse erro ver que é um erro, ele deixa a célula vazia. Vou agora voltar ali e vou puxar pela alça de preenchimento e vamos ver se está tudo certinho. Então, está aqui, ó, está vazio. Então, esse erro identifica o erro e deixa, então, com aparecendo nada, ó, a célula vazia. Se eu aqui colocar qualquer, né? Vou colocar aqui, ó, bem certinho do início, conforme, para ficar mais fácil para a gente visualizar. Então, Hermes Paris. Aqui eu tenho que mudar agora o produto, que mudou o produto, né? E aqui eu vou colocando bem na ordem aqui, para a gente ficar mais didático aqui. Vou colocar aqui um produto que diz ali respeito àquele ali. Vou colocar aqui, então, o terceiro é Carolina Herrera. Vou colocar um produto Carolina Herrera. O quarto é Dolce & Gabbana. Vou escolher o produto de Dolce & Gabbana. Depois Ferrari. Veja como ficou prático. Se a pessoa que tiver que fazer o pedido, ficou muito prático e nos traz, então, uma validação que é subordinada a outra validação, então, e o preço muda conforme, né, o produto que estiver sendo selecionado ali. Aqui, então, vou colocar de novo aqui Yves Saint Laurent. Escolher aqui Mon Paris. Então, e aqui vou botar Hermes Paris. Vou escolher um produto aqui qualquer. Muito bem. Então, está aqui preenchida a nossa primeira parte. Repetindo, então, pessoal, essas linhas aqui eu posso simplesmente ocultá-las. Se eu quiser, eu posso simplesmente ocultá-las. Eu seleciono e clico no lado direito, seleciono, clico no lado direito, ocultar, e elas podem ficar ocultas, ok? Tranquilo, fica muito bonita a planilha.
Então, se for o caso, aqui vou deixar aparecendo que é a questão didática, né? Para que vocês depois possam entender no vídeo, né? Rever várias vezes e poder entender o que foi feito aí. Vou terminar de colocar as fórmulas nas demais células. Então, na célula D3 já tem as quantidades. Aqui na célula E3, eu vou colocar então a fórmula igual, abro parênteses, D3 que multiplica C3, ou seja, fecho parênteses, a quantidade multiplicada pelo valor que multiplica, que aqui vai ter uma despesa extra, não é isso? Então, abro parênteses, então 1 mais, clico na célula E3, E1, perdão. E aqui eu tenho que deixar com valor absoluto, porque eu vou arrastar, fecho parênteses, então. Eu estou colocando, multiplicando a quantidade pelo valor, multiplicando, somando mais 15%. Então, 1 mais o que estiver na célula E1, que vai dar, então, né, a soma de 15% sobre o valor. Então, está ali, então, este é o valor, multiplicado, quase 95 multiplicado por 10, mais 15%. Então, agora eu só puxo pelo preenchimento e ele termina de preencher para mim. Na célula F3, eu vou colocar a seguinte fórmula, igual a E3, e vou colocar uma margem de lucro, que multiplica F1, vou deixar com valor absoluto, então. Este valor multiplicando por 35%. Vou dar um Enter. Então, esta é a margem de lucro, 1992,38. Também vou puxar para as demais células. O valor de venda é a célula E3 mais F3, ou seja, o valor com as despesas mais o lucro. Então, igual a E3 mais F3. Puxo pelo preenchimento. Bom, na célula H3 é necessário colocar a alíquota de imposto correta, conforme o valor vendido. Para isso, vou utilizar a tabela que está na planilha com a função PROC-V. Eu já deixei essa planilha pronta aqui, já bem organizada, então vou só colocar a função PROC-V. Então, igual PROC-V, G3, então é este o valor que vai ser procurado, né? Ponto e vírgula, a minha matriz tabela. Aqui eu tenho que deixar com o valor absoluto, F4, ponto e vírgula. Eu quero que ele traga a coluna 3, né? Coluna 1, coluna 2 e coluna 3. Ponto e vírgula. Agora aqui eu preciso trazer uma correspondência exata ou uma correspondência aproximada. Se eu colocar uma correspondência exata, ele não vai achar. Tá? Tem que ser uma correspondência aproximada, porque não tem valores exatos ali, valores aproximados. Então, é 1, fecho parênteses e dou um Enter. Então, tá ali, 10%, eu só puxo para o preenchimento agora. Então, conforme muda este valor aqui, vai alterar também a alíquota de imposto. E então, na última, para finalizar, vai ser igual a G3, que multiplica, abre parênteses, 1 mais H3. Fecho parênteses, ou seja, este valor acrescido de 10%. Então, dou um Enter, não está ali, só puxo pelo preenchimento e está finalizada a nossa tabela. Bem, o exercício está finalizado. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu curtir. Se tiver alguma dúvida, crítica ou elogio, deixe seu comentário. A sua participação é muito valiosa para nós. Grande abraço a todos.